Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui com mais Chá da Tarde com Jesus. Mais uma parte ao qual nós começamos na semana passada e que hoje estaremos aqui dando continuidade. Estamos aqui correndo sobre o livro de Ruth. Obrigado a todos aqueles que puseram um like, compartilharam, que assistiram, aqueles que me ligaram no particular e agradeceram pela palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Nós só estamos aqui para repassá-la. Na verdade, estamos aqui como instrumento do Senhor. Por isso, Chá da Tarde com Jesus. Querido, semana passada nós falamos sobre o livro de Ruth, capítulo 1. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2. E por coincidência, não coincidência, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ontem pela manhã eu estava vendo e assistindo e ouvindo o Café da Manhã com a Amanda Oliver. Eu assisto todas as semanas. E ela teve uma convidada muito querida, que eu gosto muito, que é a pastora Marcilene Barros. E ela trouxe também o livro de Ruth, capítulo 2. Vejam só. Quer dizer, estamos aqui para falar com vocês, mulheres. Estamos aqui para falar que nós estamos aqui para fazer a diferença. Deus tem despertado e levantado mulheres nos 4 cantos da terra para fazer a diferença. E o livro de Ruth é a diferença. Eu falei na semana passada que talvez se fosse eu a autora, teria chamado ele de Noemi e não de Ruth. Não desmerecendo Ruth, mas para Ruth estar aqui hoje nesse patamar, nessa história, ela teve que vir por trás de Noemi. Noemi foi exemplo de força, de fé, de fidelidade para com Deus. Então eu creio que é muito importante nós sabermos que Ruth existe através de Noemi, não só por ser sua nora, não, mas por ser sua seguidora. Noemi foi exemplo de força. Eu busquei o significado dos nomes e vamos ver o que significa. Noemi significa uma pessoa encantadora, agradável. Ruth significa companheira, amiga, uma coisa bonita de se ver. Mas Noemi, lá no primeiro capítulo, ela decidiu, quando ela voltou da terra de Moabe, que ela não queria mais ser chamada de Noemi. Ela queria ser chamada de Mara, porque amargurada ela estava, que é esse o significado. Amargura, tristeza, mágoa. O nome Mara, ele é muito pesado para Noemi, que tinha um nome tão bonito, que significa encantadora e agradável. Agora você vê só, a junção do nome Noemi com o nome Ruth. Pessoas encantadoras, amigáveis, agradáveis, companheiras. Vê só se só não podia dar coisa boa, gente. A história nos relata que Noemi regressa para a sua terra natal e que Ruth vai após ela. Não a abandona, não a deixa para trás. E chegando lá na terra, elas não tinham mais como se manter, sobreviver, porque eram 2 viúvas, e viúvas naquela época, se não fossem de família rica, também não tinham como se sustentar, porque as mulheres pouco trabalhavam para sustento financeiro ou de troca, como era mais feito. Mas Ruth diz a Noemi que vai colher nos campos. Ela vai colher após os segadores. O que é segador? Ser um segador é recolher o que restou nos campos após a colheita. A lei proibia que os donos das terras e das plantações colhessem tudo, não deixando nada para trás. E por que isso acontecia? Porque era uma forma dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos enfermos que não podiam trabalhar, tivessem como se alimentar. Eles vinham após estes e faziam a colheita daquilo que restou. E daquilo que restou, eles se mantinham.
Mas olha só o que acontece. Ruth vai a um campo. E aqui diz que por casualidade, no versículo 3 do capítulo 2 diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Olha só, após os segadores. Ou seja, ela já estava colhendo de quem colhia do colhedor. Ela já estava ali no terceiro nível abaixo da qualificação da colheita. E por casualidade, não, propósito de Deus, ela entrou nas terras de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um homem aparentado de Noemi. E Boaz vê aquela linda mulher e pergunta o que ela fazia ali. E o seu servo diz que ela era a nora de Noemi, que estava colhendo após os segadores. E Boaz diz: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. As servas aqui eram as servas que faziam também a colheita, as mulheres que trabalhavam lá. Estarás atenta ao campo dos segadores, dos que segarem, e irás após elas. Ou seja, as mulheres de Boaz iriam à frente e elas iriam atrás, e ela iria atrás. Dei ordem aos servos que não a toquem. Em outra versão está: não dei eu ordem aos servos que não a toquem? Uma pergunta para ela, para que ela tivesse confiança de permanecer ali. Quando tiveres sedes, vá até as vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ou seja, Boaz, ele viu naquela mulher ali uma coisa tão extraordinária que ela não teria problema nem para pegar a própria água. Ela mesmo não teria que ir ao poço buscar água para beber. Ela poderia pegar daquilo que os servos já haviam recolhido e deixado ali nas vasilhas. Começa aí a vitória de Noemi e Ruth. Mais adiante, Boaz diz a ela: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Pois de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui quer dizer que Boaz estava abençoando ela, porque ele acreditava que verdadeiramente ela tinha vindo da terra de Moabe, acreditando no Deus de Israel, e que sobre as suas asas ela estaria coberta. Ou seja, ele aceita ela como uma das suas, como uma serva do Senhor. Mais adiante um pouquinho, Deus, ele é tão tremendo que ele desperta em Boaz para que vá chamar, que o seu servo vá chamar Ruth para sentar à mesa com ele para que coma. E mande que ela coma, se farta e ainda lhe sobejou. Sobejou é sobrar. Não é restos, é sobras, que muitas vezes nós temos na panela. Aquilo ali, Ruth recolheu, guardou, colocou dentro da sua bolsa para que ela levasse para casa para a sua sogra. E ainda disse Boaz aos teus servos: até entre as gavetas deixe-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não as repreendeis. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estava cuidando verdadeiramente de Ruth e de Noemi. Porque quando ela recolhia as sobras de quem já havia caminhado, era muito pouco. Não tinha consistência para se pegar e falar: peguei uma espiga, peguei verdadeiramente aqui uma grande colheita. Não.
Eles estariam pegando as sobras. Mas Boaz disse aos seus servos: retire algumas espigas e deixe para trás, para que ela possa colher. Queridos, Deus, ele é tremendo. Deus faz as coisas tão perfeito que por mais que você pense que você está em um deserto, que você não tem caminho, que você vai passar fome, que você vai ficar com sede, ele faz sair água da rocha, ele faz maná cair do céu, ele faz colheita ficar para trás, para que você tenha o que se alimentar. E isso não é esmola, não. Tem muita gente que acha que isso é esmola. Não, não é. Isso é cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque você não teve que perfurar a rocha para a água sair. Você não teve que ir até as nuvens, balançar as nuvens para que caíssem maná do céu. Você não teve que recolher ou colher as espigas para que as tivessem. Elas foram deixadas para você. Com carinho, com amor, elas foram deixadas. Por isso, nessa manhã, eu estou aqui, nessa tarde, me perdoe, eu estou aqui para lhe dizer que você não é sobra do Senhor. Você não é esquecida pelo Senhor. Você não é abandonado pelo Senhor. Queridas, nós estamos aqui porque somos filhas, nós somos servos, nós somos eleitos do Pai. Creia nisso, creia com fé e você verá uma grande diferença na sua vida. Passe a compartilhar comigo esse chá da tarde com Jesus. Passe a tomar comigo esse chazinho, que você vai conhecer um pouco mais dessa mulher, Ruth, dessa mulher Noemi e de tantas outras que a Bíblia nos traz. E de muitas outras nos dias de hoje, que estão aqui para ser exemplo, para ser espelho, para ser reflexo para nós outras, para que nós saibamos que servir a Deus não é problema, não é obrigação e não é difícil. Servir a Deus é escolha. Servir a Deus é prazeroso. Servir a Deus é porque fomos escolhidas. Nós devemos saber que Deus lá no céu, ele tem uma história para nós. Às vezes, aos nossos olhos, está difícil de alcançar, mas nós vamos alcançar. Tomando esse chazinho da tarde com Jesus, eu e você, e Ele, o Espírito Santo, aqui conosco. Estou aqui para lhe convidar a vir a participar aqui diretamente comigo ou aí do outro lado. Venha, entre em contato comigo. Se você quiser, eu vou até a sua casa e a gente faz um chazinho, umas guloseimas. Tá aqui, ó, tudinho na minha frente, ó. Quer ver? Ai, ó, que gostoso. Você quer? Eu também. Não engorda não, tá? Depois é só fazer uma caminhadinha ali que a caloria vai toda para fora. Chá da tarde com Jesus. Eu, você e Ele. Mais uma vez, eu convido vocês a virem junto comigo. Aqui com o Ministério Internacional Vozes de Sião. A levar a palavra do Senhor aos 4 cantos da terra através da mídia, através da internet, como muitos outros já têm feito. Eu demorei um pouquinho, mas não foi porque não querer, não foi por não querer, não foi por não ter projetos, mas é porque Deus tem propósito em tudo abaixo dos céus aqui na terra. Fiquem na paz, que Deus os abençoe. E eu espero vocês na semana que vem. Ou seja, aqui ainda em gravação ou no live, não sei ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde, um bom princípio de noite e que o Espírito Santo seja com todos vocês. Chá da tarde com Jesus. Eu, você e Ele. Bye!